boa noite. Nós estamos no estúdio da Newtrade TV, no SEC, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, ABAD 2015. E nós vamos conversar agora com João Galassi, vice-presidente da Abras, ex-presidente da APA, Associação Paulista de Supermercados, e Gerardo Vieira Albuquerque, que é presidente da CESU, que é a Associação de Supermercadistas do Ceará. É isso? Isso. E também distribuidor. Sim. E atacadista. É isso? Pois é. Bom, para a gente começar, e o Cristiano Eloy, nosso editor aqui também conosco, nós vamos começar a falar hoje, desde cedo aqui, a gente estava falando de varejo, consumo. Para a primeira pergunta, o que vocês estão esperando para esse segundo semestre? Começo com João Galassi. São Paulo, que move o, né, tão... Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. O Grupo EBC, que está indo tão bem aí no mercado, tanto impresso como digital. Obrigada. Newtrade é uma belíssima oportunidade de expor os pontos para o setor de varejo. E agradecer aqui a presença do Gerardo, né? Nosso companheiro aqui do Ceará. Cristiano, prazer. Primeiro, da felicidade de estar aqui na ABAD. José de Egito vem fazendo um lindo trabalho. Hoje nós tivemos uma oportunidade aqui, feira maravilhosa, e conseguimos também ter o prazer de ver uma fala do nosso ex-ministro Joaquim Barbosa, né, ex-presidente Supremo, que os seus pensamentos sobre ética e sobre o que ele pensa sobre ética no mercado, foi uma apresentação muito interessante. Com relação ao segundo semestre, nós acreditamos que haverá uma recuperação, será melhor do que o primeiro semestre. Nós acreditamos ainda que nós podemos, no mínimo, equalizar com a inflação, que hoje nós estamos abaixo da inflação, ou seja, nós não estamos tendo ganhos reais, e estamos aí abaixo da inflação, ou seja, há uma perda e uma pequena perda de mercado. Mas ainda nós acreditamos que até o final do segundo semestre nós vamos ter uma recuperação. Nós acreditamos que o setor vem se empenhando para ter uma melhor produtividade. Está havendo um grande movimento dentro do setor para redução de despesa, para contenção, por exemplo, desses aumentos enormes de energia, ou seja, há um esforço nesse sentido, e tudo isso, com certeza, será repassado aos preços e automaticamente vamos aí a cada dia recuperando o movimento e recuperando as vendas, porque o que move o nosso negócio é vender produtos. E a melhor forma de vender produtos é tentar cada vez mais atender as demandas e as necessidades dos nossos consumidores. Com certeza. No Ceará, nós trazemos na revista Distribuição deste mês de agosto que o Nordeste continua indo muito bem, ao contrário de outras regiões, estão sofrendo. E o Ceará também parece que está indo bem, é isso? Confirma? Confirma, sim. Então, quero agradecer a vocês por estar aqui no Ceará, nos prestigiando. A gente que, nesse Ceará, sim, né? Ceará de praias lindas, muito bom, de peixes bons. Muito bom. Tá? Nós temos aqui uma enorme satisfação de recebê-los. Então, o Ceará tem sido o celeiro de maior turismo do Brasil, né? Primeiro, segundo lugar. Assim, nós ficamos muito honrados com a presença de vocês. E estamos muito honrados com a presença da ABAD aqui em Fortaleza, com o nosso presidente José do Egito, com o nosso presidente regional, estadual aqui, que é o Jocélio. Sim. Então, a gente se empenha, se esforça. E falando dessa história da economia, nós acreditamos que o cearense é o judeu brasileiro. Porque a gente já vem de tantas dificuldades, tantas coisas difíceis na vida. Então, a gente trabalha e procura fazer o que há de melhor. Como é que o cearense cresce? Como é que a situação cresce? Quando a situação está muito ruim, qualquer coisa que aparece, melhora. Né? Sim.
Com certeza. Diz que você não consegue ter duas dores grandes ao mesmo tempo. Se você está com uma grande dor de dente, dê uma martelada no dedo que a dor de dente passa. Sim. Então, quando as coisas vêm difícil, o Ceará muito difícil, e a gente vai conseguindo trabalhar, lutando, procurando enxugar. A bem da verdade, já que a gente não consegue melhorar nossas margens, a gente procura enxugar os custos. Tá? Essa situação de energia, essa situação trabalhista, nós temos hoje, a nível não é só cearense, a nível nacional, o funcionário cada vez mais precisa de ser treinado, precisa ser qualificado. Essa situação do país que só se procura trabalhar menos. O Zé do Egito falou ali que quando ele era criança, com 10 anos já se trabalhava, tá? E assim, hoje não é que trazer a criança para trabalhar, mas é que a gente possa fazer com que nós precisamos da ajuda do poder público para nos ajudar, porque com certeza todos nós, com os colaboradores que nós temos, se a gente conseguir profissionalizar cada vez mais, fazer esse trabalho mais bem feito, com certeza nós enxugamos nosso custo. E se nós enxugamos nosso custo, nós melhoramos o negócio. E se nós melhoramos o nosso negócio, nós melhoramos para o consumidor, melhoramos para o fornecedor. E aí isso é uma cadeia. Né? Para mim você não tem como, você nem é bom só, nem é ruim só. Se você foi bom porque alguém lhe ajudou. Se você foi ruim porque alguém lhe ajudou também a ser ruim. Com certeza. Cristiano. João Galassi, você tocou num aspecto importante, você falou que o setor ainda está abaixo da inflação, mas eu conversei um pouquinho mais cedo com o Fernando Yamada, presidente da Abras, ele deu uma estimativa que o setor supermercadista planeja atingir um crescimento de 1% real esse ano. Agora sim, você falou de ganhos de eficiência, e esse crescimento de 1% real, ele não poderia ser maior se fosse realizado um controle melhor de perdas e um melhor ganho de eficiência dentro das lojas, dentro dos CDs, dentro dos armazéns? E como é que esse trabalho é feito hoje em dia? Porque a perda eu acho que é maior que isso, né? Sim, nós estamos falando hoje entre 2 e 2,5 de perda do setor. O posicionamento, o índice que o Yamada passou, nosso presidente Yamada, é o índice da Abras, que é realmente um índice que todo setor espera. Esse índice que eu comentei era o índice do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Você comentou do Estado de São Paulo, correto. Né? Mas eu acredito, se for para colocar uma visão de futuro, eu estou com o presidente Yamada. Eu acho que a gente ainda vai ter um crescimento real. Nós temos hoje um problema econômico e um problema político. Tudo vai também vai se dar um encaminhamento dessas duas situações, né? Isso tudo contribui para o ambiente de confiança, e o ambiente de confiança gera melhores resultados para todos e em qualquer setor. E nós já estamos vendo alguns setores e algumas empresas que estão muito melhores, inclusive, do que na média geral, ou seja, vai de cada um. Com relação às quebras, aí tem um conjunto de situações. Se nós estamos falando de um setor de serviços ou se nós estamos falando de um setor de baixo custo. Quando você tem um índice maior, quando você trabalha para um setor de serviços, ou seja, você preserva uma maior amplitude de hortifruti, melhor qualidade de hortifruti, melhor apresentação dos produtos de hortifruti, você tem uma quebra maior. Quando você trabalha num modelo de baixo custo, um número reduzido de produtos, com uma exposição menos manual, mais menos de uma atrativa. Forma, isso, você tem um outro modelo. Então, vai depender um pouco de cada modelo. Mas quando se fala num encaminhamento de cada um, seja, você tem uma quebra entre 2 e 2,5. É alta, é muito alta. O setor tem que trabalhar para uma redução de quebra. Isso exige investimento em tecnologia, exige investimento em logística. Não é uma situação apenas do produto que está dentro da loja. Porque quando você compara a quebra identificada
com a quebra que desapareceu, vamos supor, o furto real, ele é bem menor do que a quebra identificada. Certo? Então, há uma grande oportunidade, porque nós estamos falando de um fato de operação pura. Só que a operação, ela não acontece da porta do depósito para dentro, ela acontece no todo, até chegar. Então, você tem que ter uma condição, por exemplo, de receber um hortifruti com um tempo de durabilidade maior. Você tem que receber um frios com um tempo de durabilidade maior. É o tal do shelf life, né? Ou seja, você tem que receber uma carne com um tempo de duração maior para poder exatamente fazer uma gestão melhor, mais eficiente dentro das lojas. E evidente, assim como o setor, as entidades têm que cada dia mais apoiar o treinamento, desenvolvimento do setor, o empresário também tem que fazer a sua parte e aproveitar o que as entidades, o que as revistas do setor especializados toda hora está colocando aí das nossas mesas, na altura do nosso site, está lá e muitas vezes a gente não executa. Então, esse é um conceito que com certeza, ainda na sua linha de pensamento, reduzindo a quebra, reduz o custo, aumenta as vendas, nós podemos ter maiores vendas. Você acha que esse ano, começou ano passado, a crise econômica, ela está vindo desde o segundo semestre, dava para perceber. Você acha que agora a gente chegou no ápice, aquelas marcas premium que todo mundo procurava, a classe CD estava acostumadíssima, ela vai mudar, ela vai trocar essas marcas para continuar consumindo? Porque na época de crise faz mágica, né? Dinheiro na mão vai ter que fazer mágica. O que vocês estão pensando nisso? Essas marcas vão mudar? Premium para uma marca popular, pop, a gente chama na revista de pop. Vai ser essa troca? Existe isso também. Não que seja ruim, não são marcas ruins, não é nada disso. Mas existe também isso. Quando você tem você vê bem no começo do mês. No começo do mês, o cliente chega na sua loja e ele compra, tá? Bastante. Compra tudo. Sim. Aí, quando ele compra o shampoo, creme dental, sabonete, toda essa... O iogurte, eu ia falar a iogurte, marca. Né? Ele compra o iogurte, compra esse produto em um valor agregado maior. Quando é no final do mês, depois do dia 15, aí essa coisa começa a mudar. A gente faz a analogia da seguinte forma: se até o dia 15 a gente não fechar pelo menos 55% da venda, que é para fazer 55 na primeira quinzena e 45 na segunda, você não fecha a venda no mês. Entendeu? Então, isso são coisas que... Por que isso? Porque o dinheiro né, da classe baixa, principalmente hoje, o que acontece a nível Brasil, é que o pessoal, esse dinheiro é pouco. E quando chega, como é pouco, ele vai embora rápido. Sim. Então, no final do mês, a pessoa fica só se mantendo nessa situação econômica. Vai devagarinho até esperar o final do mês. Tá? Então, por exemplo, aqui em Fortaleza, na maioria das empresas que dão cesta básica, ele passa a entregar a cesta básica não junto com o salário. Ele passa a entregar a cesta básica no dia 20, dia 22, dia 25. Entendi. No período do dia 20 ao dia 25. Por quê? Porque é o período que a situação econômica daquela pessoa, do seu colaborador que está precisando da cesta básica, e está numa situação pior. Então, ele entrega essa cesta básica e aí a coisa começa a clarear. Entendeu? Então, existe realmente essa situação. A gente vê, por exemplo, você no começo do mês, o nosso consumidor compra carne de primeira. No final do mês, ele compra carne de segunda. Então, frango, que tem um preço melhor, né? Não, bem na verdade, o boi ainda continua sendo mais barato que o frango. Porque a carne com osso, 1 quilo de carne, ele rende mais que 2 quilos de frango. Sim. Entendeu? Então, no começo do mês, ele compra a carne sem osso, digamos aí, a carne de primeira. No segundo mês, ele compra a carne, a compra maior dele vai ser com a carne de segunda. Sim. Aí aumenta na água e no cheiro verde, e a coisa funciona. E tudo dá certo. Funciona. Então tá, daqui a pouco a gente volta, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho, após o intervalo no Trade TV.
BIC apresenta BIC Soleil, o novo depilador feminino feito especialmente para elas. Soleil possui 3 lâminas que proporcionam uma depilação mais rente, cabeça móvel que acompanha os contornos do corpo, cabo ergonômico que encaixa perfeitamente na sua mão e fita lubrificante com vitamina E e leite de coco, além de cores muito mais vibrantes. Experimente o novo BIC Soleil. O Marcelo tá lesado porque a fome tá gigante. Lembre que o seu ídolo passou na sua frente. E pra piorar deixou no vácuo o presidente. Se a fome for gigante, só uma coisa que dá jeito. É uma novidade com o dobro de recheio. O Clube Social Sanduba, que você entra na Possibilândia. Novo Clube Social Sanduba, gigante como a sua fome. Primeiro dia. Pilão, o café forte do Brasil. BIC apresenta BIC Soleil, o novo depilador feminino feito especialmente para elas. Soleil possui 3 lâminas que proporcionam uma depilação mais rente, cabeça móvel que acompanha os contornos do corpo, cabo ergonômico que encaixa perfeitamente na sua mão e fita lubrificante com vitamina E e leite de coco, além de cores muito mais vibrantes. Experimente o novo BIC Soleil. Voltamos ao nosso estúdio com João Galassi e Gerardo Albuquerque. Nós estamos falando sobre tempos de crise, dinheiro mais curto. O consumidor que vai ao supermercado, ele vai trocar aquele produto que ele comprava mais caro para um mais barato, talvez não renda tanta, que a gente costuma falar, que são os produtos mais pop. Os outros são os premium. A gente que escreve sobre isso, né, Cristiana? A gente trata assim para ter uma linguagem mais facilitada para o nosso leitor. João, o que você acha disso? Sabe que você me lembrou de uma história vou contar uma história pública, Sim. Mas veio à mente a história do barateiro. Quando o Abílio, na época no Pão de Açúcar, comprou o barateiro.
Tinha o Hugo Bethlen no comando, se não me engano. Tinha. Que depois foi trabalhar no Grupo Pão de Açúcar. Isso, exatamente. Não, o Hugo já estava na outra companhia que era do SES. SES Supermercados, Isso, verdade. dos portugueses. Aí, a primeira ação na época foi transformar os barateiros numa rede de supermercados populares. Tem um nome barateiro, né? Eles atendiam uma classe média na época e resolveram transformar muito popular. E a primeira ação deles foi retirar todas as marcas premium, as marcas Tops. e colocaram uma série de marcas pop. Ou seja, toda a loja era marca pop. Resultado, destruíram o faturamento do barateiro na época. Destruíram. Porque o entendimento de quem estava fazendo essa ação era, se eu colocasse marcas não tão notórias, eu teria um preço para o consumidor mais barato. Só que para o consumidor brasileiro, quando eu não compro uma marca que tem aspiração social, quando ela não é notória, eu tenho a convicção de que ela não rende, eu tenho uma escolha maior no feijão, eu tenho um custo maior e posso errar mais, comprando marcas que eu desconheço. Que é um fato que na Europa já se passou por esse processo. E hoje, as marcas, vamos dizer assim, sem um reconhecimento de mercado, têm um custo-benefício muito interessante. Mas no Brasil, não. Ou seja, no Brasil, as marcas premium têm, de fato, a sua importância, o seu reconhecimento pelo consumidor e vão continuar tendo porque tem muita tecnologia por trás do produto. Não é uma questão simplesmente de um produto a mais, tem uma tecnologia que faz com que ele seja ou mais saboroso, ou mais saudável, ou mais eficiente, ou mais prático, ou rende mais, ou seja, ele traz benefícios reais. Mas o Gerardo colocou um ponto interessantíssimo, ou seja, então quando eu tenho renda na primeira quinzena, eu compro o que eu desejo. E aí vão marcas premiums, marcas pops, ou seja, é o desejo do consumidor. Nesse momento que nós estamos vivendo, onde a renda começou a ter uma queda, o desemprego começou a crescer, e nós vivemos num mercado de uma disputa, onde a disputa por essa renda se tornou mais competitiva em todos os setores, no segundo semestre, o consumidor tem a tendência de analisar na prateleira, ali na hora da compra, quanto custa a marca premium, quanto custa a segunda marca, a terceira marca, e fazer alguns testes. É muito comum, nessa fase, fazer alguns testes. E ele realmente o faz. Por isso que o Gerardo colocou um ponto aqui muito interessante, que é exatamente a redução do orçamento, que traz uma redução dos preços, ou seja, a possibilidade de não fazer o faturamento depois que passou a primeira quinzena, quando não fez 55%, é muito grande. Mas tem um detalhe, depois que ele fez esse processo, ele vai testar o produto. E aí as empresas que não têm ainda, tem uma grande oportunidade nesse momento. Pois é. Uma grande oportunidade. Só que para isso eles têm que estar preparados. Por trás dessa marca, que no momento não é notória, tem que ter qualidade, tem que ter conhecimento. Eu me lembro muito bem, nesse modelo de negócio, do detergente IP. Um case de sucesso. Nesse momento, ou seja, de troca, de fazer experiência, a hora que a pessoa experimentava o detergente IP, via que realmente era um produto de muito reconhecimento. E hoje ele é o premium da categoria, né? Ele faz isso. Premium, ou seja, é realmente, me lembro do feijão broto legal também, ou seja, que ficou, enfim, é isso que eu penso, ou seja, há um conceito de troca, é uma grande oportunidade para as indústrias, para as indústrias de marcas pop, mas dificilmente as marcas premium vão deixar de ter a sua notoriedade, né? Enfim, como sempre tiveram. Agora, Galassi e Gerardo, como mesclar isso no ponto de venda? Porque assim, vocês fazem parte de um setor
que é um balizador e um sinalizador se a economia vai mal ou vai bem, né? Nesse momento, se a economia vai mal, quais são os atrativos que vocês fazem na loja para que o consumidor volte ao ponto de venda ou vá mais vezes ao ponto de venda e que a rentabilidade melhore e as vendas se desenvolvam? Promoção. Aí está o mistério do negócio. Tá? Quando você começa a trabalhar com esse cliente, quando você começa a ver essa situação, você começa a identificar. Tá? Você tem um produto novo, o que você vai fazer? Para que o cliente possa aceitar. Você vai aumentar a degustação. Você vai forçar mais aquela venda. Sim. Você vai fazer com que o cliente acredite. Você tem um produto novo, por exemplo, um arroz. Aí o cliente está te comprando 5 quilos de arroz. Aí tu diz, não, você vai lá, leva esse arroz. Ah, não, isso leva 1 quilo de arroz de graça. O cara está te comprando uma feira. Te dá 1 quilo de arroz. Amanhã aquele arroz, ele gostou, voltou a te comprar. Entendeu? Então, a gente sempre, o fornecedor nos ajuda e a gente ajuda a fazer esse trabalho. Normalmente essas pessoas que estão em segundo lugar ou em terceiro lugar, eles também estão mais dispostos a trabalhar junto com a gente para fazer a marca dele aparecer. Eles também estão preocupados com isso. Entendeu? Então, com isso, se o consumidor levou aquele produto, tá? O nosso Galactus aqui falou muito bem da situação do IP. IP é uma mercadoria que ninguém conhecia. Hoje, ele é a segunda marca mais conhecida da dona de casa. Né? Hoje ele é, quer dizer, na linha dele, disparado, lá na frente. Por quê? Porque o consumidor começou a identificar aquele produto que é bom. Então, eles pagaram para isso. Tá? Então, quando o fornecedor, juntamente com a gente lá na ponta, né, que somos nós, estamos atendendo o consumidor, a gente vai fazendo essa situação, fazendo esse trabalho de mão dupla, uma mão lava a outra e a outra lava o corpo todo. Então, aí não tem como. Agora, para isso precisa de uma coisa bem feita. E nós temos uma situação difícil, que é a coisa chamada o abastecimento. Um dos maiores concorrentes nosso, na nossa prateleira, é a ruptura. A ruptura é uma situação seríssima. Horrível. É horrível. A senhora, dona de casa, o senhor, dona de casa, chega na loja para comprar o produto X. Se não tiver, para que você... Então, se não tiver uma pessoa que lhe indique um outro produto, que na grande maioria não tem, aí você não compra. Então, se você tem aquele produto, você uma vez comprou, gostou, na próxima vez que você vier, aquele produto tem. Ou cada vez que você vier, não tem ruptura daquele produto, então a coisa funciona. Os nossos dois maiores concorrentes dentro do nosso supermercado, a nossa crise, a nossa situação difícil, as maiores são ruptura, segundo, quebra. Terceiro, a mão de obra, que nós precisamos desse colaborador mais eficiente. Mas cabe a nós mesmo trabalhar o nosso funcionário. Cabe a nós trabalhar com o colaborador para que ele possa melhorar, que aí ele vai nos ajudar na quebra. O colaborador ajuda na quebra. Então, se eu tenho um colaborador mais eficiente, melhorou. Se ele me dá uma redução no custo, na quebra, na varia, melhorou. Então, aí nós vamos começar a sobreviver. Então, são esses 3 pontos que nos ajudam a alavancar essa situação. João Galassi, nesse aspecto, a diversificação de canais é muito importante. Você foi presidente da APA, Associação Paulista de Supermercado, que, se não me engano, representa 40% do faturamento dos supermercados do país, ou até mais, né? Me corrija se eu estiver errado. Hoje está em 32% e já foi 40%. Já foi 40%. Acho que na época que você foi presidente era 40%, né? Não. Já era 32%. Estava começando a se alterar e já estávamos em 30%. E é um estado onde a diversificação de canais é muito grande. Tem até alguns consultores que falam que o consumidor não está preocupado com o formato de loja, ele quer que resolva o problema dele. Como é que é isso? A diversificação de canais é importante? E quais são alguns dizem que até uns formatos, modelos, lojas maiores estão acabando, mas isso varia de região para região. Como é que vocês analisam essa questão, tanto no estado de São Paulo como no estado do Ceará? Bom, em primeiro lugar, a participação do estado de São Paulo, de sair de 40% para 31% hoje,
é extremamente positiva. Você fala, nossa, é positivo por quê? Porque não caiu o faturamento do Estado de São Paulo, pelo contrário, ele cresceu. Mas caiu a participação. Isso é sinal que o Brasil passou a abastecer melhor todos os brasileiros. É sinal de que o Norte, o Nordeste se desenvolveu de uma forma extraordinária. Então, ou seja, muito positivo. Esse é um fato interessante que quando, no início, quando surgiram inúmeros canais, as empresas que pesquisam, enfim, os experts no assunto diziam o seguinte: os consumidores não estão mais fiéis. Eles agora estão trocando de supermercados, trocando, não sei o que. Eu falei, não é que ele não... Se realmente se o consumidor fosse... Como que o setor conseguia planejar todo mês qual que seria o seu faturamento para o próximo mês, com uma diferença de 2% para cima, para mais ou para menos? Como que nós conseguiríamos fazer o planejamento de vendas do ano? Se o consumidor, se esse fato assim, eu não vou mais lá hoje, agora eu passo para aí, tal. Não, é que para cada momento de consumo, o consumidor se adaptou a um tipo de canal. E ele continua fiel àqueles canais. Ou seja, aquele supermercado que ele costuma fazer seu abastecimento, ele continua. Aquela farmácia, ele continua indo. Aquele atacarejo, ele continua indo. Ou seja, o hortifruti, ele continua indo. Então, ele elencou uma série de canais para cada momento de consumo e passou a dividir ali sua renda nesses canais e nessas lojas. Só que ele continua extremamente fiel àquelas lojas. O modelo de diversificação de canal é importantíssimo, porque você consegue trazer uma possibilidade de termos mais empreendedores, você consegue criar novos modelos que podem gerar novos empregos e você dá oportunidade de empreendedorismo. Nós não estávamos aqui agora há pouco o grupo falando da Unex, e esse grupo tem como objetivo a frente parlamentar, que é o comércio, serviços e empreendedorismo. A diversificação de canais contribui para os consumidores, porque começa a ter suas compras, ele pode ter suas compras de uma forma mais específica, porque ninguém consegue ter profundidade na categoria, no desejo que ele gostaria. Então, tem canais que conseguem ter mais profundidade, os que conseguem ter menos profundidade, mas oferecem outro tipo de serviço, e isso contribui para o consumidor e contribui para o empreendedorismo, porque você começa a ter uma série de novos canais de desenvolvimento, de crescimento no setor. Bom, quer colocar alguma coisa sobre esse assunto? Mas eu vejo bem por aí mesmo. O consumidor, ele está sempre atento. E nós estamos com um crescimento de população. Quer queira, quer não, nós temos um crescimento de renda. Lembro bem, antes do Lula, né? Sim. O Lula quis se candidatar umas 10 vezes a presidente da República, e ele sempre falava o seguinte: ele ainda queria ver o brasileiro tendo um salário acima de $100. E hoje, mesmo com toda a situação difícil, a bem da verdade isso não foi dele, mas foi propaganda política dele. E hoje nós temos realmente a situação do consumidor uma coisa bem melhor. Hoje, por mais difícil que a situação esteja, mas realmente quantos dólares é hoje o salário? $200. Dependendo do salário de categoria, ele chega aí quase a 300, né? Chega quase a 300. Porque hoje nós temos também muitos empregos que não é só o salário mínimo. Existe o salário mínimo, que é o grande balizador, mas existem os salários de categoria. Sim. Então, as categorias de supermercado, os sindicatos, eles cobram muito. Então, isso termina ajudando muito ao consumidor. Nós temos hoje uma situação que o trabalhador trabalha
24 horas, mas se ele trabalhar um feriado, ele ganha um a mais, Adicional. um adicional. Se ele trabalha um domingo, ele ganha um adicional. E quando você vai fazer uma somatória dessa no período do ano, ele consegue tirar um bom salário. Entendeu? Então, isso tudo agregou. Sim. Isso tudo vai somando. Imagina quanto é que a gente consegue pagar no final do ano, dias trabalhados, domingos, por exemplo, feriado, dia santos, que não existia isso em convenção. Então, os sindicatos hoje, a gente que trabalha praticamente 24 horas, né? O supermercado trabalha... Supermercado, por exemplo, no Brasil hoje, nós já temos 3 feriados no ano. Sim. Né? Os outros dias, trabalham todos os dias. Então, tudo isso termina também beneficiando lá o nosso colaborador. Com certeza. Bom, Eu pode gostaria falar. só de acrescentar um ponto nessa questão, né? Hoje a nossa renda per capita está em torno de 12 mil dólares. Os americanos é acima de 40 mil dólares. Muitas vezes nós gostaríamos de ter um mercado desenvolvido com consumo acima do que nós temos hoje e olhamos muito para os Estados Unidos. Ou seja, nós precisamos ter uma renda maior. Sim, para consumir 100 mil mais. dólares nós não vamos conseguir fazer tudo que nós imaginávamos. Ou seja, nós temos que seguir num patamar de crescimento ponto a ponto, ano a ano, e eu acho que esse é o grande papel do governo nesse momento. O desafio, né? O desafio. Que já foi bem, né? Foi bem menor. Menor. Bom, eu vou encerrar agora. Eu agradeço o João Galassi, que veio conosco, eu falo aqui no New Trade TV, Gerardo Albuquerque também, muito obrigada a vocês, que esclareceu, né, Cristiano, nosso ouvinte, né, quem está assistindo a New Trade TV. Internauta. O internauta, nós já falamos até internauta agora. Por quê? Ele vai saber como é que está essa situação. A gente vai falar de atacado, supermercado, varejo de vizinhança, isso nos 4 dias da feira, além de outros assuntos, tecnologia, o que mais, Cristiano, nós vamos fazer? Material de construção, a gente já falou, né? fez, Diversos segmentos que contribuem para o desenvolvimento Nós do vamos setor de abordar. comércio e de serviços, né, Cláudia? Economia, né? Política. Isso vai ter até quinta-feira, a gente vai estar aqui fazendo essa cobertura grande. Muita gente já confirmou a presença aqui no New Trade TV. Agradeço mais uma vez, gente. Eu que agradeço. Obrigada, viu? E não saia daí que o New Trade TV continua 24 horas no ar. Se você perdeu a entrevista, outras que a gente já fez hoje, fica aí que ela volta e você vai poder assistir. Tá bom? Nós aqui agradecemos. Obrigada.